Fala povo, aqui é Ronaldo Bastos do blog Cidadanize. Hoje eu quero falar para vocês sobre o pensamento político de direita, né? Apesar de ser um espectro muito amplo, o pensamento político de direita, eu penso que eles têm quatro características principais, né? A primeira característica é o valor filosófico deles, que é o valor liberdade. A segunda característica é a questão da disponibilidade dos bens sociais que são acessados de acordo com o desempenho, que eles chamam de meritocracia. A terceira característica é que para a direita os homens são sempre diferentes, então eles seriam contra um planejamento central, que nenhum gestor público daria conta dessas diferenças humanas, das diferenças de desejos, de interesses. E a última característica é que, por razão disso tudo, eles são contra a interferência de um agente externo através de construções artificiais de igualdade, ou seja, eles são contra políticas igualitaristas. E enquanto meu cachorro começa a latir só porque eu não estou dando atenção a ele, vou pegar minha bicicleta e a gente vai falando no caminho sobre o que é a direita. A primeira característica que eu quero passar para vocês da direita é o valor que ela tem, o valor filosófico que ela tem. O valor principal da direita é a liberdade. O que é a liberdade? A liberdade indica que não deve ter nenhuma interferência externa na condução que os indivíduos fazem da sua vida, né? Essa interferência externa, tanto do ponto de vista da própria sociedade, os costumes da sociedade, quanto a interferência externa de uma organização política como o Estado. E essa liberdade, ela se manifesta de diferentes formas. Podemos falar de uma liberdade de buscar progresso material. O Estado ou alguém externo não deveria impor o que é um trabalho digno e o que não é um trabalho digno, né? E também essa liberdade de buscar progresso material implica também a liberdade de não querer trabalhar, desde que, segundo a direita, essa liberdade de não trabalhar não acarrete custos para outras pessoas. A direita costuma ter uma ética do trabalho muito forte, muito arraigada. Uma segunda liberdade que eu posso pensar no pensamento da direita é a liberdade sexual. Não importa para a direita, por exemplo, a identidade de gênero ou a orientação sexual que uma pessoa tem. Não importa para a direita também o que a pessoa faz com o seu corpo, né? Essas considerações acerca da mulher que se relaciona com vários homens ou com várias mulheres, né? Para a direita, a mulher é livre para fazer o que quiser com o seu corpo. Claro que eu estou pensando aqui numa direita liberal. Se a gente pensa numa direita conservadora, que é conservadora no que atina aos costumes, as questões são diferentes. E por fim, uma outra liberdade que eu poderia falar para vocês é a liberdade educacional, né? A direita defende a ideia de que as pessoas, os indivíduos, devem ser livres tanto para seguir as diretrizes educacionais do Estado, quanto para seguir as suas próprias diretrizes educacionais. É por isso que a direita, em geral, costuma apoiar sistemas como o de homeschooling, né? Onde os pais eles guiam, traçam as diretrizes para a educação dos seus filhos que estudam em casa e não seguem necessariamente o padrão educacional imposto pelo Estado. A segunda característica da direita tem a ver com a disponibilidade dos bens sociais. Aqueles que se filiam a correntes políticas de direita costumam usar uma palavra muito conhecida chamada de meritocracia.
O que é que significa a meritocracia? Os indivíduos devem ter acesso aos bens sociais de acordo com seu desempenho, não podendo haver uma interferência externa na distribuição desses bens sociais. O que é que deve preponderar? São as leis do mercado que devem dizer, de acordo com o desempenho, aqueles que devem ter acesso aos bens sociais e aqueles que não devem ter acesso aos bens sociais. E por contraintuitivo que seja, vem de um pensamento liberal de direita a ideia de uma renda básica universal. Porque se você não tem nem o que comer, você não tem condição mínima de competição. E para haver competição é preciso ter mínima condição de igualdade entre as pessoas, entre o ponto de partida das pessoas. Então é por isso que o pensamento liberal defende uma renda básica universal para as pessoas. Então, no dia em que alguém disser, não, Bolsa Família é negócio de esquerda, olha lá, começou com a direita esse negócio. Uma terceira característica da direita a gente só consegue entender contrapondo à esquerda, né? Enquanto a esquerda considera que os homens são iguais por natureza e são as organizações sociais que fazem as diferenciações, devendo o Estado, como principal organização social, criar esquemas de igualdade, ou seja, devolver a igualdade original do ser humano, a direita não pensa assim. A direita pensa que os homens são diferentes por natureza, têm aspirações diferentes, desejos diferentes, e se eles fossem deixados com a liberdade originária, eles construiriam coisas diferentes, teriam perspectivas diferentes, ligadas ao que eu falei anteriormente de meritocracia. Daqui a pouco a gente fala da quarta e última característica que eu acho que tem a direita. E chegamos à quarta característica da direita, que seria a crítica a políticas igualitaristas, né? Enquanto a esquerda defende que a meritocracia é falsa, porque as pessoas não partem de pontos de partida iguais, as pessoas são diferentes, uns têm que trabalhar 8 horas por dia, outros não precisam trabalhar nada, uns herdam a empresa dos pais, outros começam do zero, né? A esquerda diz que a meritocracia é falsa, a direita ela critica construções de esquemas artificiais de produções de igualdade. Portanto, a direita seria contra a política de cotas no serviço público, na universidade. E a direita parte de um mesmo princípio, eu diria até da análise da biologia do ser humano, no sentido de que todos os seres humanos são diferentes e não teria um gestor público com a sapiência suficiente que conseguisse identificar todos esses interesses e desejos diferentes, né, para criar uma política pública que desse conta de todos esses interesses e desejos. Então é por isso que a direita é contra a ideia de planejamento central, que é uma característica dos regimes comunistas, por exemplo. A direita critica, inclusive, essa tendência à interferência do Estado na economia, né? Porque o Estado produz, digamos assim, desequilíbrios artificiais, né? Interferindo na economia. Por exemplo, se tem um determinado produto que muitas pessoas querem, esse produto normalmente, como tem muita demanda, ele é mais caro. E se tem um produto que poucas pessoas querem, esse produto, como não tem tanta demanda, ele seria mais barato, regras básicas da economia. A direita vai dizer que isso é o ideal, é a economia e os interesses diferentes das pessoas que devem guiar precificação e produção de insumos, produção de vários objetos, né?
E quando a esquerda interfere nessa dinâmica, essa dinâmica fica irreal e quem paga a conta são todos os cidadãos. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre as quatro características da direita. Eu estou aqui em Recife, ó, cidade do Recife, não sei se vocês conseguem ver, melhor assim. E eu encerro daqui, vou para casa. Já consegui inclusive fazer uma entrevista com o senhor Irã, que vai estrear o novo quadro desse canal, que é o Papo Livre. Papo Livre começando com o Irã. Até uma próxima. Tchau.